sua Bíblia comigo? João, capítulo de número 21. Vamos conversar com Pedro? Semana que vem, se Deus quiser, a gente começa a falar sobre João. Qual era o temperamento de João? Vamos descobrir. Estamos falando do temperamento e dos traços de personalidade de Pedro. Qual era o temperamento de Pedro? Sanguíneo. Alguém encontrou Pedro perto de si? Alguém se achou parecido com Pedro? Não precisa levantar a mão não, que eu não vou lhe fazer essa... Mas, João capítulo 21, versículo 15... até o versículo de número 18. Todos encontraram, podem dizer amém. E depois de terem jantado, interessante, eu nunca tinha observado isso, era janta. Significa que era à noite. Que importa isso, pastor? Você vai ver que importa. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe Jesus a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e o outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Diga amém. Jesus está dizendo a Pedro mais ou menos assim: você é um touro selvagem, mas eu vou te domar. Até hoje você vai para onde quer, faz o que quer, mas vai chegar um momento que te levarão para onde você não quer ir. Você vai ser domado, Pedro, você vai ser tratado. Diga comigo assim: Senhor, doma a minha natureza, me transforma. Amém. Senta um pouquinho, por favor, em nome de Jesus. Nós já estudamos um pouco da personalidade de Pedro. 3 semanas atrás eu falei aqui sobre o Pedro que habita em mim, destacando alguns traços de comportamento de Pedro, como a impulsividade, a capacidade de comunicação, a sua desinibição, a sua espontaneidade. Estudamos um pouco das fanfarronices de um Pedro sanguíneo. Na semana passada eu falei um pouco sobre identificando Pedro em mim.
E aí tratamos um pouquinho de como Pedro é sincero e leal, apesar disto, falastrão, falava fora de hora, não media as suas colocações, e tudo isso era um traço da sua personalidade. Falamos também de como Pedro negou a Jesus, e apesar disto, diferente de Judas, ele nega, mas não trai. Judas entregou Jesus aos inimigos. Pedro tentou seguir a Jesus mesmo em ambiente onde os inimigos dominavam. Como um bom sanguíneo, ele não conseguiu reagir bem quando esteve sob pressão. E sob pressão terminou negando o mestre a quem ele havia declarado amor incondicional. Hoje eu quero conversar com os irmãos um pouco, e essas duas mensagens anteriores estão disponíveis, você pode assistir, eu acho que deve. Não podem ficar no esquecimento, elas têm que influenciar a sua vida de algum modo. Tem que mudar a sua mentalidade de alguma forma. E eu disse aos irmãos aqui que ter conhecimento de si mesmo é muito importante para que você se preserve. Cuide melhor das suas relações. E sem sombra de dúvida, isso também vai trazer um diagnóstico da tua relação com Deus, com a igreja. É muito importante. Porém, eu disse aos irmãos que hoje nós iríamos conversar um pouco sobre o Pedro transformado. Porque não há natureza que Deus não transforme. Não há homem que tenha um encontro, ou mulher, que tenha um encontro pessoal com Deus e permaneça como era antes deste encontro. Nós vamos observar na vida de Pedro que, eu disse no final da mensagem terça-feira passada, quando Pedro corre para o túmulo juntamente com João, e no meio da corrida Pedro desacelera. A Bíblia não diz, sou eu quem penso, que Pedro deve ter lembrado que ele negou a Jesus 3 vezes. E a preocupação agora é mais ou menos essa: como é que eu vou encarar o mestre? Porque Lucas encerra o relato dizendo que quando o galo cantou, Jesus virou-se e olhou para Pedro. O olhar de Jesus confrontou a Pedro. O olhar de Jesus disse a Pedro: eu te avisei. O olhar de Jesus desnudou o apóstolo. E a Bíblia diz que ele saiu para chorar amargamente. De repente chega a notícia que o túmulo está vazio e que os anjos anunciaram que Jesus está vivo. Pedro corre para lá, mas no meio do caminho, repito, a Bíblia não diz, sou eu quem deduzo que Pedro tenha lembrado do último olhar de Jesus, e Pedro tenha se perguntado: como é que eu encaro ele agora? João chega diante do túmulo, diz a Bíblia, e não entra. Está em João 20, João vê o túmulo vazio, a porta aberta, a pedra removida, e o texto diz que João não entrou no túmulo e Pedro chega e entra. Típico de um sanguíneo, que chega atropelando, chega para resolver, definir as coisas. Pedro sai do túmulo olhando para o ambiente, meio que procurando se Jesus estaria por perto. Aí João entra. E a Bíblia diz que João viu o lençol dobrado e o lenço pendurado, e creu. Eles vão embora. Maria Madalena permanece no jardim chorando, porque ela acredita que o corpo do mestre foi roubado.
Quando ela se encontra com o jardineiro, e ela diz: se tu roubastes o corpo do meu mestre, dize-me onde o puseste. O jardineiro olha para ela e diz: Maria. Miriam, que é a palavra hebraica para Maria, Mariam. Ela reconhece a voz do mestre. E quando ela reconhece a voz do mestre, o texto diz que ela cai de joelhos perante ele e ela diz: Rabi, Raboni, Raboni, que significa mestre, meu mestre, meu bom mestre. Jesus olha para ela e diz: não me toques, porque eu ainda não fui para o Pai. Vai, Marcos 15, dize aos meus discípulos e a Pedro. E a quem? E a Pedro, que eu vou para a Galileia e os encontro lá. Por que Jesus menciona Pedro, gente? Se Pedro é o camarada que nega a Jesus, por que Jesus diz: dize aos meus discípulos e a Pedro? Conhecendo a Pedro, Jesus sabia que, apesar de ser fanfarrão, impulsivo, Pedro não teria coragem de olhar para ele, porque o sanguíneo, quando falha, entra no estado do avestruz, enterra a cabeça. O sanguíneo, quando peca, abandona a igreja. Não é porque não se arrependeu, é porque tem vergonha que as pessoas vejam-no e saibam que ele falhou. Então ele não tem coragem de reaparecer. Jesus então destaca: dize a Pedro, não abro mão dele. Maria Madalena chega no cenáculo e diz assim: irmãos, eu encontrei Jesus, eu conversei com ele. E aí o que ele disse? Ele disse que estava descendo para a Galileia, e que é para todos nós irmos para lá, porque ele nos encontra lá. Irmão Pedro, oi irmã Maria, o mestre mandou um recado direto para o senhor. Disse que o senhor não pode faltar no encontro. Aleluia. A pergunta de Pedro agora é mais ou menos essa: o que será que ele quer comigo? E eles vão para a Galileia. Só que chega um momento, João 21, que Pedro diz assim, versículo 3: quer saber? Eu vou pescar. Rapaz, eu caminhei com Jesus 3 anos, não deu em nada. As irmãs aí falaram que ele vinha para a Galileia, mas ele não apareceu ainda. Eu não sei quantos dias demorou até Jesus aparecer para eles na Galileia. O fato é que Jesus não apareceu. Pedro disse: eu vou voltar para a minha vida, para os meus negócios, para o meu trabalho. Presta atenção, é típico deste sanguíneo, quando cometeu uma falha e ele vê que ele vai ter que viver um momento de olho no olho, ele arruma um mecanismo de fuga. E o mecanismo de fuga de Pedro foi: eu não vou continuar seguindo Jesus no ministério apostólico mesmo, ele não vai me querer mais sendo apóstolo, então eu não vou me prestar ao vexame de parar diante dele. Eu vou seguindo minha vida antes que ele chegue. Vou pescar. O que Pedro não sabia é que Jesus já havia planejado o jantar. Jesus estava esperando exatamente eles irem para o mar da Galileia para se encontrar com eles lá. Se o irmão ler bem o texto, a aparição de Jesus junto ao mar da Galileia parece ter sido pela manhã. Se quando Jesus começa a conversar com Pedro já é o jantar, você vai entender um processo aqui que acontece. Porque quando eles estão pescando, quando Pedro diz eu vou pescar, os outros dizem: também vamos contigo.
Pedro é um líder que arrebanha todo mundo adiante da sua decisão. Eles pescam a noite inteira, e a Bíblia deixa claro que não pegaram nada. Olha o versículo 4, João 21, 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou à praia. Então Jesus chega de manhã, mas a conversa com Jesus só se dá à noite, com Pedro. Trabalharam a noite inteira e não pegaram nada. Quando está todo mundo desanimado, Jesus chega à beira do mar da Galileia. E Jesus chega para alguém e diz assim: lança a rede na banda direita do mar. Até então ninguém reconheceu. Quando lançaram a rede à banda direita do mar, a Bíblia diz que eles apanharam 153 grandes peixes. Olha para mim. O rabino me explicou em Israel que 153 não é a quantidade de peixes que eles pegaram. 153 é a quantidade de espécies de peixes que existem no mar da Galileia. Então eles trouxeram uma pescaria extraordinária que não dá para pegar. Quando a pescaria vem normal, que os barquinhos não conseguem arrastar aquilo, alguém diz assim: quem mandou lançar a rede? Não é normal que a gente trabalhou a noite toda e não pegou nada? Como é que chega um estranho e manda lançar a rede e vem uma pescaria dessa? Quando for averiguar, alguém grita lá da beirada do mar: Pedro, é o mestre. É só ler o texto. João pulou do barco e veio nadando ao encontro de Jesus. Pedro pulou do barco no sentido contrário. Enquanto João vem para ver Jesus, Pedro pula no barco e... Mas era de manhã cedo, estava neblinado, não dava para ter uma visão clara, e o dia vai avançando, e Jesus está lá na beira do mar da Galileia com os apóstolos, e Pedro aqui na água, sem saber como ele vai encarar Jesus. E o texto me dá a entender que Pedro passou o dia dentro d'água, para não ter que encarar Jesus, e Jesus esperando. Provoca seu vizinho assim e fala assim: ele te espera, nem que precise, o dia inteiro. Fala com o vizinho: você aguenta o dia inteiro na água, mas não aguenta à noite. Você vai ter que sair da água. Vai haver um momento que você tem que se apresentar. Quando a água começa a esfriar, Pedro vê que não dá para ficar lá, e eu vejo que não vou conseguir abordar o que eu destaquei. Pedro vê que não dá para ficar na água, ele sai. Jesus está lá com todo mundo, comendo peixe na brasa. Você já comeu peixe assado na brasa? Irmão, o troço é gostoso. Eu só nunca comi com mel. Mas eles estão comendo peixe na brasa com mel. Aí lá, agora sou eu imaginando. Lá vem Pedro, molhado, as pontas dos dedos, como dizia lá no Angico, engiadas, encolhidas. E Pedro fica por fora, e Jesus comendo com os outros. E alguém diz assim: Pedro, pega um pedaço de peixe. Você não é assim. Vem cá, Pedro, come. Eu vou, daqui a pouco. Deixa escurecer, né? Para ele não ter que olhar no meu olho.
Por que que Jesus trabalha à noite? Presta atenção numa coisa. Que hora foi que Pedro negou Jesus? À noite. O tratamento acontece exatamente no mesmo ambiente onde Satanás te feriu. Por isso que Jesus não teve pressa em fazer durante o dia, porque durante o dia na vida de Pedro estava tudo aparentemente normal. Ele nega Jesus à noite. Jesus começa o tratamento de transformação à noite. Como Pedro não vem pegar peixe, alguém vai lá, tem sempre alguém no grupo que vem socorrer o sanguíneo. Alguém vai lá, tira uma lasquinha do peixe, toma Pedro, come. Você está com fome o dia todo dentro d'água? Quando Pedro vai pegando o peixe, Jesus fala assim: Pedro, sim, Senhor, você me ama? A mente de Pedro deu uma volta, e ele deve ter pensado assim: ele vai me expor, ele vai contar para todo mundo. Por que ele está perguntando isso? Para mim. Pedro responde: Senhor, eu gosto de ti. A versão da língua, a tradução portuguesa colocou eu te amo, mas o texto mais próximo do original grego é eu gosto do Senhor. A expressão de Pedro aqui não é ágape. A expressão de Pedro aqui aponta para um amor de amigo. Eu gosto do Senhor. Não é que Pedro não amava o mestre, ele estava tão inseguro com aquilo que ele havia feito, que ele não tem coragem de fazer uma declaração de amor. E Jesus disse: tá bom, Pedro, come peixe. Pedro come o peixe. Pelo menos Jesus já quebrou o gelo. O que Jesus queria era iniciar a comunicação. Ele provocou. Daí a pouco alguém deve dizer assim: Pedro, pega mais, tem peixe aí na brasa, vem cá. Pedro levanta, sem graça. Sabe quando você faz uma traquinagem que não pode olhar para a cara da mãe? Ou do pai? Lá vem Pedro sem graça, não olha para Jesus. Quando ele encosta no peixe, tira a lasquinha do peixe. Ô João, dá uma colmeia aí. João tira um pedaço da colmeia com mel. Quando Pedro vai espremendo para o mel cair, Jesus faz assim: Pedro, ai, fala, Senhor. Você me ama mais do que eles me amam. Lá atrás, Pedro disse a Jesus 3 vezes: não te nego, não te abandono, nem que eu morra. Ele promete a Jesus 3 vezes e nega a Jesus quantas vezes? 3 vezes. Jesus está fazendo o caminho que Pedro percorreu. Só que Pedro não estava entendendo, mas Jesus sabia o que estava fazendo. Aí Pedro diz assim: Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. É mais do que a resposta primeira. Mas não era a resposta que Jesus queria. Eu não consigo dizer que eu te amo, mas eu gosto muito do Senhor. O Senhor sabe disso. E Jesus: tá, Pedro, come. De repente, já está descontraído, porque o sanguíneo, se você inseri-lo, aí ele se solta. Eu já vejo Pedro agora na segunda, já conversando com os outros, já contando do fim de semana, da pescaria que não deu certo. De repente, no meio da conversação e do barulho, o mestre do nada diz assim: Pedrão, oi, Senhor. Olha o incrível de Jesus. Texto grego. Aqui está tudo eu te amo. Texto grego, eu gosto muito. Na terceira vez que Jesus pergunta, Jesus não pergunta: Pedro, tu me amas? Como na primeira vez Pedro respondeu: eu gosto. E na segunda vez Pedro respondeu: eu gosto muito. Na terceira vez que Jesus pergunta, Jesus diz assim: Pedro, você gosta de mim? Essa é a pergunta.
Depois de 3 anos andando comigo, Pedro, você apenas gosta de mim. Por isso que a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Porque agora Jesus, é como se Jesus não quisesse mais saber de amor. Jesus se contenta com o gostar. Mas na verdade, o que Jesus está fazendo é descendo ao encontro de Pedro. Jesus vai ao nível que Pedro está. Pedro está tão inseguro sobre o seu próprio amor, que Jesus literalmente desce ao charco de lodo horrível, para tirar Pedro de lá, da sua própria insegurança. Você gosta de mim, Pedro? Quando Pedro se entristece, significa, na primeira pergunta Jesus quebra o gelo, na segunda pergunta Jesus insere Pedro de volta no grupo, na terceira pergunta Jesus toca na ferida, porque não tem como curar uma ferida sem tocar nela. Aí Pedro se entristece. Quando ele se entristece, ele toma fôlego e diz: Senhor, tu sabes tudo. Como se dissesse: porque o Senhor me pergunta, o Senhor sabe a resposta. O Senhor sabe que eu te amo. Agora sim, ágape, eu te amo. Jesus levanta, vai a Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo é: aquilo que você fez não quebrou o meu propósito. Você permanece fazendo parte do plano que eu estabeleci. Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Não ouvi. Quantas vezes Jesus perguntou? Por que 3? Porque a restauração de Deus na vida do nosso Pedro é tão plena e absoluta quanto os traços da nossa personalidade que nos colocaram em enrascada. Ele vai nos tratar plenamente, absolutamente. Não vai ficar uma só área que Ele não vai atingir com o seu amor, para nos restaurar e nos reposicionar. Só quem pode dar glória a Deus faz isso. Sabe o que é incrível? Ninguém sabia o que estava acontecendo. Ninguém viu Pedro negar a Jesus. E Jesus não olha para Pedro e diz: e aí, Pedro, não deu para segurar, né, a barra? Calça frouxa, deu errado, né? Me negou. Jesus trata Pedro sem ninguém saber acerca do que Jesus e Pedro estavam conversando. Pode observar, ninguém sabe o que está acontecendo. Por quê? Porque Jesus não te expõe, Jesus te cura. Provoca teu vizinho e diz para ele: Jesus não te expõe, Ele te cura. O prazer dos homens é ver os erros de outros homens expostos. O prazer de Deus é ver os erros dos homens perdoados e os homens restaurados por sua graça e por seu amor. Tem alguém aqui? Se tiver, dá um glória, louva o nome de Jesus Cristo. Vamos rapidinho, para eu não ter que ficar com Pedro na próxima semana ainda. O que acontece com Pedro depois disto? Agora você vai encontrar na Bíblia um Pedro cheio do Espírito Santo. Não muito depois disso, Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Em João capítulo 1, versículo 8, Jesus diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas.
Em Atos 2:1 está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas, diga comigo, foram vistas. Presta atenção, não foram apenas ouvidas, foram vistas. Línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Vamos entender o texto rapidinho, uma exegese rápida. Quando a Bíblia diz, foram vistas línguas repartidas. Línguas ali no grego é glossolálias. E quando diz, todos começaram a falar em outras línguas, a expressão grega é dialectos. É diferente. Significa que no versículo 2, quando foram vistas línguas repartidas, é literal. Quem olhava para a cabeça um do outro via chama de fogo sobre cada um dos irmãos. Pedro olha para João e vê fogo. João olha para Pedro e vê fogo. Filipe, Tomé, André, havia uma chama de fogo sobre eles, sobre as mulheres que estavam lá, quase 120 irmãos. E esse fogo entrou neles, esse fogo invadiu eles, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em dialectos, em outros idiomas. Era dia de Pentecostes, Jerusalém estava cheia. Quando o barulho espalha, as pessoas tomam a frente do cenáculo. É Pedro quem levanta e diz, abre a porta do cenáculo. Quem não sabe o que aconteceu com Pedro, deve dizer assim, Pedro, você vai fazer o quê? Abre a porta do cenáculo. Quando abre a porta, você vê um Pedro diferente. Não é aquele Pedro que afrouxa diante da empregada, da escrava de Pilatos. O Pedro que abre a porta diz assim, varões galileus, nós não estamos bêbados como vós pensais, é que hoje se cumpre a palavra do profeta Joel que disse, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. O Pedro da noite do julgamento teria se escondido nas sombras. O Pedro do milagre da transformação manda abrir a porta e sai para enfrentar o desafio. Essa é a primeira marca de um Pedro transformado. O Espírito Santo domina a sua vida e governa. Aleluia! Diga assim, Senhor, me enche do Espírito Santo. Estenda a sua mão em direção à pessoa do seu lado e diz para ele assim, seja cheio do Espírito Santo. É isso que vai mudar a sua vida. É isso que vai controlar o teu temperamento. É isso que vai dominar essa possibilidade, essa personalidade arisca. O Espírito de Deus quer te encher da sua presença. Na verdade, eu e você deveríamos orar todos os dias ao amanhecer. Essa deve ser a nossa primeira oração. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. Eu não sei o que me espera ao longo deste dia, mas se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou suplantar todos os desafios. E me desculpa, deixa eu ser pentecostal. Como é que você é um crente pentecostal, não dá glória a Deus, não diz aleluia, não fala língua estranha? Você é um crente pentecostal e tem medo de constranger alguém com barulho de glória a Deus? Ora, se você é pentecostal mesmo, seja, em nome de Jesus, dê brados e louvor, salte no Espírito, celebre, o Espírito de Deus te transformou. Aleluia! Uma igreja pentecostal que desaprendeu da glória.
Uma igreja pentecostal que só aprendeu a bater palma. Desculpa aí, eu tenho que mexer com você. Pode aplaudir, querido, pode, mas aplaude dando glória. Levanta as mãos e dá glória. Fica de pé e dá glória. Senta e dá glória. Ajoelha e dá glória. Uma igreja que quando alguém glorifica, o outro estranha. Isso é pentecostalismo em lugar nenhum, irmão, nem na China. Essa igreja precisa se levantar cheia do Espírito Santo, porque Feira de Santana precisa de uma igreja impactante. Aleluia! Aleluia! Nós estamos tão frios que a gente se incomoda quando alguém dá glória a Deus perto da gente. Eu já vi pregador nesse púlpito se incomodar porque alguém estava dando glória a Deus, quase pedindo para calar a boca. E eu ali na cadeira, Jesus, não deixa ele fazer isso, não deixa ele fazer isso. Nós somos uma igreja que experimentou o fogo. Quem experimenta o fogo não se contenta com o freezer. O Espírito de Deus deseja incendiar a nossa vida e nos transformar. E observe que agora, o Pedro, antes da experiência de transformação, diz assim, vou pescar. Desistir do apostolado. O Pedro que foi transformado diz assim, precisamos encontrar um apóstolo substituto para aquele que traiu o mestre, ou seja, o grupo apostólico precisa ser reorganizado. É Pedro quem tem a ideia e a inspiração. Há quem diga que foi um ato de precipitação, que aquele lugar, teoricamente, seria do apóstolo Paulo. Mas, ora, vocês realmente acham que o Espírito Santo dominando a igreja deixaria que um ato de precipitação definisse o apóstolo que iria compor a estrutura doutrinária da igreja? É claro que o Espírito Santo está agindo ali. Não poderia ser Paulo o 12º apóstolo. Por que não poderia? Porque Atos 1, 20, 21 e 22, Pedro diz assim, convém que seja alguém que esteve conosco o tempo inteiro, que tenha andado com Jesus, que entrou e saiu com ele. Convém que tenha estado com o mestre desde o batismo até o dia da ascensão. Não poderia ser Paulo. Paulo não atende esses requisitos. Ah, pastor, e aí? E aí que o Deus que queria Paulo não precisava que ele fizesse parte dos 12, porque Deus não se limita aos números que estabelecemos por tradições, regras e conceitos ou princípios. Ele sempre levanta alguém fora da curva para fazer aquilo que os 12 não fariam. A decisão de Pedro não interferiu em nada no plano divino. Paulo foi levantado do mesmo jeito. O fato é que é Pedro quem tem a inspiração de reestruturar o grupo apostólico, de estabelecer os critérios. É Pedro quem, no dia do derramamento do Espírito Santo, se levanta para pregar para toda Jerusalém. E quando ele faz o apelo, quase 3.000 pessoas se rendem a Jesus, um sanguíneo. Fala assim, pensaram, pode falar, pensaram que eu era caso perdido, mas Jesus me achou. Segunda marca de um Pedro transformado, a sua constância. Uma das
um dos traços da personalidade do sanguíneo é exatamente a sua volubilidade, a sua inconstância emocional, o seu sobe e desce. Mas o irmão vai encontrar um Pedro em Atos dos Apóstolos que não sofre variação. Um sanguíneo tem dificuldade de manter a disciplina, rotina, regra de vida, de repetir os acontecimentos. Mas o irmão vai encontrar Pedro em Atos capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz assim: Pedro e João subiam à porta do templo, à hora nona, para oração, como de costume. Depois da transformação, você encontra um Pedro que estabelece costume, tradição, rotina. Orar, sanguíneo ora. Eu não estou dizendo que sanguíneo não ora. Eu estou dizendo que sanguíneo tem dificuldade de estabelecer rotina de oração. Todo dia, 4 horas da manhã, eu vou levantar para orar. Se a sua mulher é sanguínea, pare de perturbar o juízo dela querendo orar todo dia, 4 horas da manhã. Ela não se submete a isso. Aí você diz, incrédula. Marido vai orar e não ora comigo. Ela vai orar, irmão. Só que você é um João, um melancólico, que consegue estabelecer agenda e rotina. O sanguíneo vai orar na hora que der vontade. Ele não vai orar na hora que foi marcada, ele vai orar na hora que dá vontade. Estou com vontade de orar, agora ele vai parar e ora. Detalhe, João precisa orar num local reservado. Um sanguíneo para no meio da Getúlio Vargas, levanta a mão e começa a orar. E o povo diz, ficou doido. Ficou não, é Pedro sendo Pedro, orando onde dá vontade. A gente não consegue entender isso. Um João vai se dar bem na sala de aula do discipulado. Pedro vai pregar na rua, irmão, vai pregar na praça. Ele vai chegar no meio da feirinha ali da João Durval, lá na feirinha do Tomba, e vai abrir o bocão e vai pregar. Mas ninguém está parando para ouvir. E Pedro quer lá saber disso. Ele quer falar que Jesus salva. Mas esse Pedro, transformado pelo Espírito Santo, pela experiência com Jesus, agora ele consegue ir à oração como de costume. Constância. Já dá para contar com ele. Se tiver algum Pedro aqui na casa, não precisa falar para os outros ouvirem não, tá? Isso não é da conta de ninguém, isso é com você. Mas se tiver alguém do seu lado que você confia, você diz assim, agora você pode contar comigo para a oração. Vamos lá? Terceira marca de um Pedro transformado. Sua coragem. Você não vai encontrar nunca mais aquele Pedro que negou a Jesus perto da fogueira. Você não vai encontrar nunca mais aquele Pedro que negou a Jesus no vestiário. O Pedro depois do encontro com Jesus é outro. Pedro prega no dia de Pentecostes, quase 3.000 pessoas se convertem. O Sinédrio ficou sabendo. Quem é o Sinédrio? A Suprema Corte. Quem estava sendo julgado quando Pedro negou a Jesus? Quem estava sendo julgado? Quem estava sendo julgado? Ah, fala sério. Quem estava sendo julgado? Jesus. E Pedro negou. Mas agora, não é Jesus que é chamado à Suprema Corte. Chegou uma notificação. Tem uma ação contra você e você precisa comparecer ao Supremo Tribunal Federal. Lá vai Pedro. E quando Pedro chega na frente do Sinédrio, dos magistrados, e eles perguntam, com que autoridade, Atos 3, fizestes este milagre? Pedro diz, já que vocês estão nos indagando,
acerca de como fizemos esse milagre. Olha o capítulo 4, versículo 5. Anás, Caifás, João e Alexandre levam Pedro para lá, e Pedro se coloca no meio deles e eles perguntam: com que poder, no nome de quem fizestes esses milagres? Pedro diz: principais do povo. Irmão, é um pescador. Pedro era tosco. Pedro não foi lapidado para defender tese diante do sinédrio. Se fosse Paulo, mas aqui é Pedro. Mas olha o discurso: principais do povo. Isso aqui segue as regras da oratória. E vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do bem que fizemos a este homem enfermo, é uma forma de dizer: vocês estão nos chamando aqui porque nós fizemos o bem, e de como ele foi curado, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Agora, olha Pedro, o cara que negou Jesus um dia desse. Ele olha para os magistrados, aqueles que condenaram a Jesus. Pedro diz: Jesus o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e matastes, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Em nome dele é que este que era paralítico está diante de vós. Olha só. E Pedro diz: e ele é a pedra. E ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra que vocês rejeitaram, mas foi posta como pedra angular. Ah, você não entendeu. Você não entendeu. Pedro está falando para quem crucificou Jesus. E ele diz assim: e quero dizer a vocês mais uma coisa: em nenhum outro há salvação. Porque em cima no céu, nem embaixo na terra, existe um outro nome dado entre os homens, pelo qual possamos ser salvos. Não, não é o mesmo Pedro. Não é o mesmo Pedro. É tão incrível que os magistrados não acham o que fazer. E a Bíblia diz que eles mandaram Pedro e João saírem do tribunal. E quando Pedro e João saem, a Bíblia diz que eles estão admirados. Quem está admirado? Os magistrados, os caras que pensavam a lei, os caras que conheciam os 613 mandamentos em ordem crescente, decrescente, aleatória e aplicada. E a Bíblia diz que eles estão admirados, reconhecendo que eram indoutos. E diz a Bíblia: mas eles reconheciam que aqueles homens, está aí em Atos 4,13, aqueles homens haviam andado com Jesus. Provoca o vizinho, fala com ele assim: quem anda com Jesus muda. E aí, lá embaixo, no versículo de número 18, eles dizem a Pedro assim: nós vamos soltar vocês, mas vocês estão proibidos de tocar nesse nome desse Jesus. O Pedro que negou a Jesus um dia desse, olha para Anás. Você sabe quem é Anás? Jesus foi julgado por Anás. Sabe quem é Caifás? Está lá também. Jesus também foi julgado por Caifás. Pedro olha para esses caras de quem ele tinha medo um dia desse, e ele diz assim: vocês julgam que é justo diante de Deus obedecer a vocês e não obedecer a Deus? Nós não poderemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos.
Aí a Bíblia diz no versículo 21, eles ainda os ameaçaram ainda mais. Mas como não tinha motivo para castigá-los, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. E a Bíblia diz que o Pedro, que havia negado a Jesus, agora ele sai feliz por ter sido digno de ser levado ao tribunal por causa do nome de Jesus. Se eu encontrasse com Pedro hoje, eu perguntasse: Pedro, cadê aquele apóstolo que negou no tribunal de Pilatos? Ele iria dizer: ficou lá na fogueira no mar da Galileia. E esse Pedro encontrou outra fogueira no cenáculo no dia de Pentecostes. Outro homem transformado pelo poder do amor de Jesus. Não me diga que Pedro foi transformado no dia de Pentecostes, não é verdade. No dia de Pentecostes ele foi revestido. Pedro foi transformado pelo amor. Na beira do mar da Galileia, quando Jesus perguntava: você me ama? Um Pedro que não cria mais no próprio ministério: vou pescar. Jesus olha para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas. Jesus está dizendo: eu conto com você para cuidar da minha igreja nesse primeiro momento, Pedro. É você. Tomado pela transformação, agora é um Pedro corajoso. Tem que parar, né, gente? Eu vou ficar velho. Diz amém aí, gente. Estou dizendo para você que eu vou ficar velho. Você não consegue dizer um amém? Onde? Eu vou ficar velho e não me acostumo com a beleza da Bíblia. Foi por isso que há 32 anos atrás, quando eu perguntei a meu pai: no dia que eu pregar a Bíblia toda, o que é que eu vou fazer? Que eu imaginei que eu ia pregar de Gênesis, Apocalipse e ia acabar. Quando eu pregar a Bíblia toda, o que é que eu faço? Meu pai disse: no dia que você conseguir pregar a Bíblia toda, me pergunta de novo que eu te respondo. Eu conseguiria pregar sobre Pedro pelo menos mais umas 4 ou 5 semanas, e o assunto não estaria esgotado. Mas vamos lá. O que você vê depois do mar da Galileia, do peixe com mel, é um Pedro cheio do Espírito Santo, um Pedro constante, um Pedro corajoso. Quarto lugar, um Pedro cheio de sabedoria e autoridade. Sabedoria e autoridade. Quer ver a autoridade de Pedro? Pedro e João lá vai subindo para a porta do templo. Quando ele vai subindo, tem um paralítico que diz assim: me dá uma esmola. Pedro para: João, tem dinheiro aí na bolsa? Tem não, Pedro. Judas Iscariote se enforcou e levou tudo que tinha. Tem nada. Pedro olha para o paralítico e diz assim: olha para nós. O paralítico olha. É Pedro, gente, da Galileia, o pescador. Não temos ouro nem prata, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. A Bíblia não diz que Pedro esperou o paralítico levantar. A Bíblia diz que Pedro pegou pela mão e o puxou. E o paralítico entra no templo saltando e dando glória a Deus.
Agora, olha a sabedoria. Quando levam Pedro para o sinédrio, por causa da cura do paralítico, Pedro em nenhum momento responde de maneira desavisada, descuidada. Pedro não agride, Pedro não desacata a autoridade. A resposta de Pedro é carregada de uma sabedoria tão grande, que a Bíblia diz que quando ele termina de falar, os membros do sinédrio nem lhes castigaram, porque não acharam razão para castigá-los. Nós estamos falando de um Pedrão que brigava por causa de uma moeda de imposto. Agora na frente dos juízes, argumentando, e quando ele termina de falar, ninguém encontra falha nas suas palavras que lhe condenem a qualquer punição. Porque quando você senta com Jesus para Ele te transformar, Ele pega essa pedra bruta que eu e você somos, grotesca, que só sabe responder dando chute, e Ele lapida. Crente é transformado na provação. Se for tão ruim que não consegue ser transformado conversando com Jesus. Se você não, irmão, se você não é transformado numa conversa com Jesus, você tem que ir para a casa do oleiro, vai quebrar o vaso mesmo, ele vai lhe transformar. Mas se você estiver atento ao que Jesus quer falar com você, Ele vai conversar contigo e vai começar a tratar teu comportamento, teu caráter. Por aqui não, faz assim não, por aqui é melhor. Você vai perceber uma transformação tão extraordinária na sua vida, que daqui a pouco alguém vai olhar e vai dizer assim: não é o mesmo. Quinto lugar, a alegria de Pedro. Ele sai do tribunal feliz, porque foi achado digno de sofrer acusação por causa do nome de Jesus. Você quer ver um sanguíneo revoltado? Diga que ele fez alguma coisa. Foi você quem quebrou a cadeira, foi você quem queimou a luz. Um sanguíneo não suporta ser acusado, para ele é uma afronta. Quando um sanguíneo é acusado, ele faz o que meu avô chamava de ir cavar nos pés. Diga que um sanguíneo fez algo e ele atravessa a cidade para tirar a pergunta e colocar a limpo. E só descansa depois que esclarecer. E depois de esclarecido ainda volta para casa resmungando, dando tapa no volante. Ele está pensando o quê? O Pedro transformado, acusado, julgado, Atos 5:41, sai do sinédrio. Yes! Uau! Que maravilha! Eu precisei responder acerca de Jesus. Uau! Fui acusado de que não fiz, mas eu respondi com inteligência. Pedro feliz porque sofreu por causa do nome de Cristo. Eu tenho que lhe perguntar: em que se baseia a sua alegria? Na aprovação que você recebe dos seus inimigos? Sua alegria depende do aplauso que você recebe dos seus amigos? Você está esperando quem te acusou vir se prostrar diante de você e dizer assim: me perdoe, eu reconheço. Presta atenção, alguns dos que te acusaram já tiveram o destino daqueles que não se apresentam mais. Não baseie sua alegria nas respostas que você espera. Jesus diz assim: alegrai-vos, não porque os demônios se vos submetem. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida.
está em poder representar Cristo diante do sinédrio. Isso é um Pedro transformado. Eu preciso terminar. Deixa eu falar mais 2 ou 3 itens, sem comentar muito, eu encerro. A humildade de Pedro. Não é típico do sanguíneo fazer as coisas sem esperar reconhecimento. É da natureza, é da personalidade dele. Mas Pedro, em Atos 9, chega na casa de uma mulher chamada Dorcas. Eu estive em Jope. Dorcas morava em Jope. Dorcas cuidava dos órfãos e das viúvas. Atos 9, 26 a 42. Ela costurava agasalhos, chales. Quem lembra do chale aqui? Quem lembra de chale? Levanta a mão. Sério? Vocês têm uns 2 dias de vida, irmão. Tô brincando. Dorcas morreu. E as viúvas que eram beneficiadas pelo ministério de Dorcas chegam para Pedro mostrando as roupas que Dorcas costurava. E agora Dorcas está morta. Olha o que Pedro faz. Sai todo mundo do quarto. O Pedro preferiria todo mundo assistindo, que é para dizer: irmão, Pedro fez um milagre. O Pedro que andou com Jesus, sai todo mundo do quarto. E a Bíblia diz que ele ora sobre Dorcas. E Dorcas se levanta. E Pedro sai com ela e lhe apresenta a multidão. Mas ele não faz questão que ninguém veja o milagre. Em Atos 10, quando ele chega na casa de Cornélio, a Bíblia diz que quando ele entra na casa de Cornélio, Cornélio se prostra diante dele. Por que Cornélio se prostra diante de Pedro? Porque um anjo apareceu a Cornélio e disse: manda chamar um varão chamado Pedro. Irmão, se o anjo falou seu nome, você não é qualquer um. Quando Pedro chega, Cornélio ajoelha diante de Pedro. E Pedro diz assim: levanta-te, adora a Deus. Eu também sou homem. O Pedro transformado não está esperando aplauso, reconhecimento e veneração. Olha que em Atos 5, o povo coloca doente na rua para que a sombra de Pedro passe por cima para eles serem curados. Mas Pedro não está fazendo promoção disso. Por quê? Porque ao final das contas, o que importa é que Cristo seja glorificado. Diga comigo: Senhor, torna-me humilde. A outra pregação, o restante fica para outro dia. Não para a próxima terça. Fica para outro dia. Deixa eu só citar. Pedro se torna um homem de oração. A Bíblia revela um Pedro que ora. Atos 10, ele sobe para orar e o Senhor lhe apresenta um lençol com comida e diz para ele: come. O Pedro transformado ora. Outro item: amor. Pedro se tornou um homem amoroso. Ele chega na casa de Cornélio e diz: como judeu, vocês bem sabem que eu não deveria estar aqui, mas o Senhor me ensinou. Olha o segredo: o Senhor me ensinou. Olha o segredo: o Senhor me ensinou. Diga comigo: o Senhor me ensinou. Faz assim, faz um gesto de fé, faz assim: o Senhor me ensinou. Mais uma vez: o Senhor me ensinou. Pedro está dizendo: o Senhor me ensinou que eu não devo julgar.
a ninguém. Tem coisa mais gostosa do que você poder dizer: o Senhor me ensinou. Ei, bagadarabagasuri, mahasura badagadai. Tem muita coisa, não dá para falar. Falta muito. Terabagada, suirebai, osuramandagai. Dava para falar sobre a amabilidade de Pedro, a fé, a resiliência. Deixa eu falar só de uma coisita: a paciência. Uma das características do sanguíneo é que ele não é paciente. Tem paciência para esperar. O sanguíneo quer as coisas na hora. E se ele te ensinar e você não aprender, você não quer nada na vida. Pedro transformado foi preso. O estresse está na veia. Pedro foi preso. E o infeliz do Herodes, quando prendeu a Pedro, também prendeu Tiago. E matou Tiago. Então imagina o nível de estresse que Pedro está. Ele viu Tiago ser morto. Quem é Tiago? O pastor da igreja de Jerusalém. Pedro, Tiago e João estavam juntos o tempo inteiro. Tiago é morto ao fio da espada por ordem de Herodes. Herodes olha para Pedro e diz assim: você fica preso, eu te mato depois da Páscoa. Pedro sabia que ia morrer. Se o infeliz matou Tiago, ele vai me matar também. Ei, o avô desse Herodes que matou Tiago é aquele infeliz que mandou matar os infantes em Belém. E aquele que matou os infantes em Belém matou a própria mãe, matou a própria esposa e matou os 2 filhos, porque ele não queria ameaça por o trono. O avô. O pai do Herodes que matou a Tiago arrancou a cabeça de João Batista. Veja que é uma família de sanguinários. Herodes acabou de matar Tiago e diz a Pedro: te pego depois da Páscoa. Se Herodes diz que vai te matar depois da Páscoa, ele vai te matar depois da Páscoa. Pedro, depois da Páscoa? Tá. Dá licença que eu vou dormir. Quando Pedro está dormindo, um anjo chega e faz assim: acorda, Pedro. Pedro, acorda. Pedro, vem. Aí lá vai Pedro. Opa, para onde? Sair. Aí o anjo diz: não, calma, corre não. Calça a sandália. Para quem está preso e vai morrer amanhã, irmão, você quer saber da sandália? Atos 12. Não, calça a sandália. Não era uma sandália de dedo que você calça correndo. As sandálias antigamente amarrava no meio da perna. Então lá vai Pedro, calça a sandália. Calçou as duas, lá vai Pedro saindo. Não. Pega a capa. Como se dissesse: é madrugada,
Está frio lá fora. Ai, que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse? Um Deus que está cuidando até da tua sandália, quando você está preocupado e com medo de morrer. Pedro pega a capa e sai, 16 guardas, 16 guardas. Pedro passa por cada um, seguindo o anjo. Mas Pedro estava dormindo. Só quando ele sai da prisão, que o gelo da madrugada bate na testa, que a Bíblia diz que Pedro então viu que não foi um sonho, mas que Deus lhe mandou um anjo e lhe tirou da prisão. Aí Pedro vai para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, porque o povo lá estava orando por Pedro. Quando Pedro chega, ele bate na porta. Ele teve uma noite, dias terríveis, ele foi preso, ele viu Tiago morto. Quando uma menina, Rod, ouve a batida, Rod corre, abre a porta. Quando ela abre a porta, que ela vê Pedro, ela faz assim, e fecha a porta. E volta, irmão, Pedro está lá fora, Pedro está lá fora. O povo diz, não é não, menina, você está tendo visagem, porque você está com sono, pode ser o anjo dele. E Pedro continua batendo. Fala a verdade, o cara que saiu da prisão, que ia morrer amanhã de manhã, tem essa paciência? Tem ou não? Não, não tem. Você não está com paciência, irmão. Você está num pico, você está pegando fogo, você está engolindo barata. Pedro está lá batendo na porta. Quando abriram a porta, Pedro entra sem dar bronca em ninguém e vai explicar a maneira como Deus lhe tirou da prisão. Paciência. Porque quando você encontra com Jesus na beira do mar da Galileia, quando você come peixe com Jesus, você muda. Fica de pé, por favor. Aí você diz assim, eu não sou um poço de paciência, eu boto fogo no mar para ver comer camarão frito. Sério? Senta com Jesus um pouquinho para comer peixe com mel. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? Terça-feira a gente continua e vai falar de um outro, de algum outro personagem, de algum outro temperamento. Mas o que eu quero dizer acerca disso, não importa os seus traços de personalidade, suas falhas e defeitos. Eu tenho duas informações incríveis para te dar. A primeira, Deus não abre mão de você. A segunda, Ele pode te transformar naquele homem ou mulher que Ele deseja que você seja. Tem gente me ouvindo perdendo o casamento por causa dessa natureza braba, que não cede, que não arreda. Perdendo o emprego, não fica no emprego, porque não aprendeu a conviver com serenidade. Faz briga o tempo inteiro, carregado de arrogância. Os amigos só te aguentam, irmão, quem foi treinado. Os outros não aguentam, ficam contigo um tempo e depois te larga de mão. Jesus está na beira do mar da Galileia. Ei, tem peixe assado com mel. Em nenhum momento desse altar você come peixe sem mel. Aqui você não come fel. Eu fui chamado para pregar sobre santidade, pureza, correção, mudança de vida, mas tudo isso tem que ser com mel. Aqui tem peixe e mel.
Jesus sentou na beira do mar da Galileia para conversar com você. E sabe, tem 11 no grupo. Judas não está mais lá. Tem 11 no grupo. E parece que Jesus, de algum modo, ele isola os 11 por um momento para tratar de Pedro. Porque é Pedro que precisa de tratamento naquele momento. Ah, quem dera que cada pessoa que se frustrou na vida, na fé, no ministério, na igreja, tivesse a oportunidade de sentar para ser tratado em amor, em amor, sem o peso do jugo da tradição, sem o peso do jugo da religião, sem o peso do jugo das acusações. Porque nós normalmente, quando vamos tratar alguém na condição de Pedro, a gente diz: você só falhou porque você é impulsivo, você é fanfarrão, fala sem pensar. Nós vamos tratar o cara que está ferido e a gente vai com acusação. Ei, já está morrendo, já está sangrando, não precisa de alguém para girar a faca. O tratamento tem que ser o tratamento movido pelo amor. Você me ama? Apacenta. Você me ama? Eu gosto. Você me ama? Eu gosto muito. Você gosta? Eu amo. É incrível como Jesus entende a mente de Pedro. Ei, olha para mim. Hora de parar de jogar fora os que sangram porque falharam. Hora de parar de julgar quem chega a despeito de quem é e do que faz ou do que fez. Eu disse hoje para um empresário com quem eu conversava, não é cristão, não é evangélico. E eu disse para ele: seu fulano, se o evangelho não fizer, ninguém faz. Se o evangelho não fizer, ninguém faz. Eu vou deixar para contar testemunhos depois, está cedo. Pai, não somos melhores do que Pedro, e às vezes nos sentimos um lixo, nos sentimos indignos, caso perdido. Mas eu peço, senta com este Pedro, senta com ela, aquela conversa que o Senhor sabe desenvolver. Conversa com a alma desta pessoa, Senhor. Conversa com a alma desse homem. Não adianta o padre tentar, não adianta o pastor se esforçar. Tem diálogo, Pai, que não é a esposa, porque o diálogo dela é passional. Tem diálogo, Senhor, que não é o marido, porque o diálogo dele vem carregado de distorções inflamadas pelas suas emoções. Tem hora que a gente quer tanto que a gente estraga, mas se o Senhor conversar,
Ah, se o Senhor sentar para comer peixe com este homem e com esta mulher, ele vai ser transformado, ela será transformada. Ah, Pai, conversa com ele, conversa com ela, Senhor. Vai no mais íntimo, no cerne das questões. Invade a madrugada e fala, conversa, trata, porque o Senhor sabe. Mas não deixa Pedro ficar lá na fogueira do tribunal, porque a fogueira onde Pedro deve estar é a fogueira à beira do mar da Galileia, porque aqui Jesus está assando peixe para que comamos com mel. Se não for pedir muito, veja uma pessoa que você entende que precisa de oração agora. Não precisa pronunciar o nome dela, mas em tua mente coloca o nome dessa pessoa diante de Deus e diz para Deus assim: conversa com ele, Senhor, conversa com ela. Se o Evangelho não fizer, ninguém faz. I kept the fragments of our vow inside the quiet corners of my mind. Even when the fires faded out, your words stayed floating through my life. You said the storms would break apart before they ever took us under. But time rewrote the beating heart and left me holding broken thunder. I tried to outrun what you left behind, but the truth keeps pulling me back in line. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star. Even after every tear and distance, your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe and the gravity of your promises. I walk the ruins of our past, the places where our shadows used to dance.
Your voice is buried in the cracks, a quiet ghost I never meant to chance. The aching sky begins to bend as constellations shift above me. I try to break the pole again, but love is not so simply free. I try to outrun what I felt that night, but the weight keeps turning me back to light. It's the gravity of your promises. They pull me like a falling star, even after every tear and distance. Your echoes know just where we are. I keep moving yet I'm orbiting the memories I can't dismiss. I'm still caught inside your universe, and the gravity of your promises. Maybe some truths were meant to stay beneath the bones of yesterday. Maybe some love is built to last, even when everything has passed. If I could let go, I would try, but the pull is stronger than goodbye. It's the gravity of your promises, a force I never learned to fight. Even if the world collapses, your memory keeps me in its light. I keep moving, but I'm orbiting a truth I can't escape or twist. I'm still bound to all you left in me by the gravity of your promise.